Semana Santa 2025 Marcas de Cristo. Sermão 5 Família. Introdução. Casamento e família estão sob ataque. A maior crise do mundo hoje não é economia ou política, é a crise da família. E esse ataque é para torná-la indefinida, amorfa. B. A família sempre foi o alvo preferido do inimigo. Mas Deus seja louvado, a família também é o alvo preferido de Jesus, e ele é muito mais poderoso. C. Jesus começou seu ministério numa pequena vila, durante uma festa de casamento. Vamos ler essa história. 1. Famílias enfrentam problemas. João 2, versículos 1 a 4. Essa é a história de um milagre num casamento. Antes de realizar qualquer outro milagre, Jesus salvou essa festa de casamento. Por quê? Porque o casamento é uma prioridade para Deus, desde o início. Lá em Gênesis 1 a 3, vemos que, depois de criar tudo, Deus visitava o primeiro casal diariamente. Ele queria fazer parte da união matrimonial. B. O texto diz que Jesus foi convidado. João 2, versículo 2. E isso fez toda a diferença. Sabe por quê? Porque as dificuldades chegam às casas dos servos de Deus. Uma festa de casamento durava 7 dias, mas no terceiro dia surgiu um problema. Acabou o vinho. Versículo 3. Mesmo com Jesus presente, o vinho pode acabar. C. Ilustração. Duas amigas estavam conversando e uma delas disse: "Terminei tudo com o Roberto." O diálogo continuou. "Sério? Por quê?" Ele tinha muitos defeitos." "E você devolveu o anel de noivado?" "Não, o anel não tinha defeito nenhum." D. Parece que alianças de metal duram mais que compromissos do coração. O vinho acaba, e isso tem impacto sobre o casamento, pois muita gente busca alternativas. Por exemplo, veja como o sexo foi distorcido. A fé cristã tem uma visão muito clara a respeito do sexo. O único contexto da relação sexual é o casamento, mas querem nos convencer de que o sexo é um direito reservado a todos, indiscriminadamente. Dizem que a fé cristã reprime a sexualidade. Não, meus amigos, a fé cristã reprime a imoralidade. B. A paternidade está sendo distorcida em permissividade. A figura do pai foi substituída pela imagem de um amigo mais velho, tolo e irresponsável, no mesmo nível dos filhos. A maternidade, antes vista como uma honra e um privilégio, agora é frequentemente vista como um fardo. C. O amor foi distorcido e se tornou um ídolo egoísta. Muita gente está confundindo amor com lascívia e invertendo a frase "Deus é amor" para "o amor é Deus". E existe o risco de, colocando o amor no centro da vida, transformá-lo em uma entidade, se esquecendo da real fonte de amor, que é Deus. Porém, Jesus avisou que o verdadeiro amor se esfriaria de quase todos. O mundo em que Jesus nasceu era pervertido, e a mensagem de Cristo, defendendo a natureza e a santidade contra a imoralidade sexual, contrariava a cultura da época. No meio do caos moral, Jesus reafirmou o modelo bíblico de casamento, Mateus 19, versículos 4 a 6. Isso nos mostra que nossa visão de casamento e família deve ser a Bíblia e não a cultura. F. Maria disse a Jesus: "Eles não têm mais vinho." Versículo 3. Na hora da crise, precisamos recorrer à pessoa certa. Jesus não deve ser o último recurso, mas o primeiro. Quanto mais cedo formos a Ele, melhor. Não adie, não postergue. Imagine se Maria tivesse ficado apenas comentando, criticando o casal e não tivesse recorrido a Jesus. Ela não expôs aquela família ao ridículo, nem buscou o mestre de cerimônias, mas procurou quem podia resolver. G. Muitas famílias, ao entrarem em crise, procuram ajuda no lugar errado.
cavam cisternas rotas onde não há água. Buscam ajuda em caminhos que só as desviam mais da felicidade. H. Os sábios deste mundo acham que a família precisa ser abolida e querem ensinar você, pai e mãe, a educar seus filhos segundo os princípios secularistas e antibíblicos. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 19. E as alternativas ao padrão divino não deram bons resultados. Existem milhares de estudos mostrando o impacto positivo da família na saúde, no índice de criminalidade e na educação. Apesar de não ser perfeita, a família ainda é uma bênção para a sociedade. 2. A obediência e o milagre. João 2, versículos 5 a 8. A. Maria disse aos servos: façam tudo o que ele lhes mandar. Versículo 5. Muitas vezes complicamos as coisas tentando resolvê-las sozinhos. A humanidade distorceu o conceito de casamento, oscilando entre extremos. De um lado, os defensores da promiscuidade e do outro, aqueles que proíbem o sexo mesmo dentro do casamento. Como disse C.S. Lewis, o diabo está sempre tentando nos induzir aos extremos. Tanto endeusar quanto difamar o sexo são atitudes pagãs, não cristãs. Não é sábio tentar corrigir um erro com outro. O caminho mais seguro é o da obediência. B. Qual foi o resultado da libertinagem sexual? Doenças sexualmente transmissíveis, abusos físicos e emocionais, pessoas feridas em seu corpo e em sua mente. Os limites foram desaparecendo. Limites de idade, de quantidade, de gênero e até de espécie. Esse é o resultado de não fazer tudo o que ele lhes mandar. Versículo 5. C. Outra consequência é que as crianças se tornaram descartáveis. A Bíblia descreve filhos como uma bênção. Salmos 127 e 128. Mas o infanticídio e o abandono de bebês era uma coisa normal entre os povos vizinhos de Israel. Na Grécia Antiga, os bebês indesejados, especialmente as meninas, eram frequentemente abandonados. Os espartanos descartavam os fracos, indesejados e deficientes. Os romanos também praticavam o infanticídio. Sêneca afirma que os romanos afogavam os bebês fracos ou mal formados e que esse era um ato racional. D. O povo de Deus não fazia nada disso. Cada bebê israelita era cuidado e amamentado. Os primeiros cristãos se opuseram ao aborto e ao abandono infantil. A influência cristã deu um sentido sagrado à vida das crianças. Por causa deles, o infanticídio foi legalmente banido do Império Romano. A fé cristã ajudou a preservar a família como unidade básica da sociedade. Os cristãos restauraram a dignidade do casamento no Império Romano. Uma das razões para o declínio do Império Romano foi a dissolução das famílias. A nação é um reflexo do lar, e sempre que a família é enfraquecida, a nação também é enfraquecida. F. Ilustração. Nas primeiras semanas que nossa filha estava frequentando a escola, ela chegou com uma queixa, muito chorosa, sentida. Mamãe, a Amanda não quer que eu seja amiga do Nicolas. Ela disse que, se eu for amiga dele, não posso ser amiga dela. E a mãe, tentando entender o problema, perguntou: e você gosta muito do Nicolas também, não é? E a pequena respondeu com firmeza: eu não, só não quero que a Amanda mande em mim. Vejam, ela era apenas uma criança, mas já revelava uma tendência muito humana, a resistência em obedecer. G. Precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda, mesmo que isso vá contra a opinião da maioria. Os servos do casamento em Caná poderiam ter discutido ou questionado, mas obedeceram prontamente. Jesus disse: encham de água, e eles encheram. Versículo 7. Jesus disse: levem ao mestre, e eles levaram. Versículo 8. Simples assim. H. A obediência abre caminho para milagres. A graça não se opõe ao esforço. Graça é o contrário de mérito. Quem é salvo pela graça, obedece.
E o lema atual é: siga o seu coração. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. Jeremias 17, versículo 9. Essa ideia de seguir o coração é um eco da queda de Gênesis 3. Por mais que os rebeldes tentem soar inteligentes e parecer modernos, são tão antigos quanto a serpente do Éden. Mas não importa se o mundo inteiro disser sim, se Deus disser não, essa deve ser a nossa posição. 3. O melhor pode estar à frente. João 2, versículos 9 a 11. A. O mestre de cerimônia provou a água e percebeu que ela havia se transformado em vinho, cheio de sabor, cor e aroma. Na Bíblia, vinho é símbolo de alegria. Jesus trouxe a alegria de volta, e o fruto do milagre foi superior, foi de qualidade maior. A família não foi criada para ser algo que se deteriora ao longo do tempo. Com Jesus, é algo que vai ficando cada vez melhor. Famílias assim são palco do poder de Deus. São vitrines ambulantes do que Jesus pode fazer. B. O casamento é uma instituição sagrada, criada por Deus antes do pecado, mas hoje é alvo de zombaria e piada, retratado como castigo ou prisão. Nenhum cristão deveria falar mal do casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Hebreus 13, versículo 4. C. A presença de Jesus muda uma família da água para o melhor vinho. Mas os mestres de cerimônia da cultura moderna oferecem vinhos falsificados. Eles fazem avaliações erradas sobre o que é amor e felicidade. O resultado é mais crianças nascendo sem o nome do pai na certidão de nascimento, mais pessoas pedindo divórcio e menos pessoas se preocupando em seguir os padrões familiares bíblicos. D. O ego das crianças está sendo mimado e elas não conseguem lidar com o não. O emocionalismo piorou a experiência familiar, mas os mestres de cerimônia insistem que esse vinho é melhor. Apenas quando Jesus produz o vinho é que as coisas melhoram com o passar do tempo. Ilustração. Um velhinho visitava sua esposa em uma casa de repouso todos os dias. Ela sofria de Alzheimer em estágio avançado e não o reconhecia mais. Um dia, alguém perguntou: "Por que o senhor continua a visitá-la?" "Ela não sabe mais quem é você." O homem respondeu: "Ela pode não se lembrar de quem eu sou, mas eu me lembro de quem ela é." F. Os princípios de Deus para um lar feliz são, primeiro, um compromisso com Jesus e depois, um compromisso inquebrável uns com os outros. Aquela festa de casamento foi salva por Jesus. Ele transformou a angústia do casal em testemunho, e o texto diz que esse milagre foi um sinal. Quando Jesus transforma nosso sofrimento em testemunho, usamos nossa experiência para atrair outros para Ele. Conclusão. A. Quando Deus anunciou seu plano a Abraão, ele disse: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Gênesis 12, versículo 3. O Senhor tem um compromisso eterno com as famílias. B. É curioso observar que, do começo ao fim de sua história na terra, Jesus se importa com a família. Ele começou seu ministério em um casamento e, quando vamos à cruz, em João 19, versículos 25 a 27, vemos uma cena emocionante. No último momento, vendo a morte se aproximar, Jesus colocou sua mãe sob a responsabilidade de João. C. Crucificado, no meio da dor, ele ainda via sua mãe. Ele teve forças para ver sua mãe porque o amor tem bons olhos. Jesus pensa: alguém tem que cuidar dela. A dor de Jesus não impede sua compaixão. Você não está sozinha. É a mensagem dele para sua mãe. Agora, uma nova família começava, uma nova mãe e um novo filho. Essa é uma família que começa na cruz, e famílias que começam na cruz permanecem. D. Ao final desta mensagem, eu quero fazer 2 convites. Sabe, Jesus ainda salva casamentos e famílias hoje. Se você olhar a genealogia de Jesus, vai encontrar mentirosos, adúlteros e assassinos. A história da família de Jesus era uma bagunça.
mas tudo muda quando Jesus chega. Se sua família foi tocada pela tragédia, pela tristeza, pelo pecado, Deus sabe redimir histórias. Deus sabe redimir famílias. Famílias podem recomeçar na cruz. Então, o primeiro apelo é: quantos querem consagrar suas famílias ao Senhor hoje? Precisamos de Jesus para que nossa família cresça em amor. Nós vamos orar por você e por sua família. O segundo apelo. A Bíblia identifica a igreja como a família da fé, Gálatas 6, versículo 10, ou família de Deus, Efésios 2, versículo 19. A igreja é a família dos regenerados. Para fazer parte dessa família, você precisa tomar uma decisão. Nem todo mundo é filho de Deus. Nós precisamos nos tornar filhos de Deus, recebendo Jesus, crendo em seu nome e sendo guiados pelo Espírito Santo. João 1, versículo 12. Romanos 8, versículo 14. Jesus se refere aos seus seguidores como sua família. Mateus 10, versículo 25. Marcos 3, versículo 24. Essa é a nova família de Deus. Você não está sozinho. Aqui você encontra uma família que começa na cruz. Quantos querem fazer parte da família de Deus, a família da fé, recebendo Jesus e sendo guiados pelo Espírito? Vamos orar. Autores deste sermão: Vanessa Meira e Isaac Malheiros, professores de teologia do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Eu convido você a também me seguir no Instagram, @PRNewtonLima. Se inscreva no canal O Bom da Bíblia e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.